Algoritmos e linguagem C++. Um exercício de vetores em C++. Há problemas que só podem ser resolvidos com estruturas como vetor, pois o armazenamento é necessário durante sua execução. Exercício de vetor. Elaborar um programa que seja capaz de cadastrar os n números inteiros, n menor ou igual a 100, de um vetor e depois calcular e exibir porcentagem dos negativos, maior valor, média e desvio padrão. Esse é um desafio. Vamos entender o que está implícito nesse exercício. Antes, precisamos recordar alguns conceitos. A dinâmica de um programa de variável indexada, ela segue algumas etapas bem definidas, né? Primeiro, a gente tem que reservar a memória para as variáveis indexadas, né? Normalmente a gente faz isso dizendo se a variável é inteira, double, e dando um nome para ela e quantas posições ela vai ocupar. Depois, na sequência, a gente pergunta quantas posições de fato vamos usar na variável. Um exemplo bem simples, imagine um ônibus. Um ônibus tem, sei lá, 30, 50, 60 lugares. Mas o ônibus pode andar com 2, 3, 10 pessoas, não precisa estar lotado, né? Imagine que a variável indexada, quando você reserva espaço de memória, seria o ônibus. E quando você vai, de fato, usar, você diz quantos lugares você precisa, que é exatamente a definição de quantas posições. Depois disso, você precisa dizer como essas posições serão preenchidas, né? Normalmente a gente faz isso por um cadastro, né? Uma rotina que você fica pedindo as informações uma a uma. Porém, você pode fazer isso também de uma outra maneira, né? Através de uma equação matemática, de um conjunto ou de alguma outra forma qualquer. E finalmente, com os dados uma vez cadastrados no vetor, você pode finalmente fazer os cálculos. Então vamos ver, reserva de memória, né? Como é que a gente faz isso? Eu dou o tipo, o nome da variável e quantas posições. No nosso enunciado, ele queria um vetor de 100 posições de inteiro. Então, int, vet foi o nome que eu escolhi e 100 é o número de posições. Agora, quantos números nós usaremos? Eu precisarei, nesse momento, criar uma variável para dizer quantas dessas 100 posições são de fato utilizadas. E também, uma coisa que a gente pode fazer na hora que a pessoa for digitar quantas variáveis deseja usar, a gente verifica se são válidas, né? Que adianta eu reservar 100 posições e pedir 200 variáveis? Ele não vai conseguir cadastrar porque vai faltar. Ou eu pedir criar um espaço de 100 posições e colocar um número negativo, também não vai poder. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aí um mecanismo para resolver isso. Um looping, né? Do while. Ou seja, eu pergunto quantas unidades, quantas posições eu vou precisar no vetor e eu verifico se é válido. Se a pessoa digitar um valor que não seja válido, vai ser uma mensagem de erro e o looping vai fazer com que a gente pergunte novamente. E ele fica no looping até ser digitado o valor correto. Depois definido quantas posições de fato eu vou precisar, eu aí vou fazer o quê? Eu vou usar um comando de looping for, por exemplo, que vai navegar da primeira até a última posição, exibindo qual posição eu quero e aguardando que eu entre esse valor. Então, até nesse momento, olha mais ou menos o que a gente fez, né? Quantidade de números, menos 10, não é válido, cai naquele looping e ele pede novamente. Quantidade de números, coloquei 1000, também não é válido, o máximo só podia ser 100. Sim. Então, novamente, ele pergunta, fala valor inválido. Quando eu coloquei 5, ele cai na rotina que faz a leitura. Então, por exemplo, primeira posição, vê-índice 0, 30. Depois, vê-índice 1, 12. Depois, vê-índice 2, 4. Depois, vê-índice 3, 66. Vê-índice 4, 54. Veja que, embora sejam 5 posições, os índices vão de 0 até 4. Agora, o enunciado queria o cálculo da porcentagem, né? Porcentagem é, na verdade, uma regra de 3. Por exemplo, se eu quiser 25% do número 50, ao fazer a regra de 3, você vai perceber que 25% equivale a 12,5. Na prática, o que é importante para a gente em termos de porcentagem? Porcentagem, a gente vai dizer o seguinte, pega a parte em relação ao total. Então, porcentagem vai ser igual 100 vezes
a parte dividido pelo total. Porcentagem dos negativos. Então, nós vamos ter uma sequência de linhas que vamos cuidar da porcentagem dos negativos. Uma vez eles cadastrados dentro do vetor, nós vamos precisar contar quais são os negativos. Por exemplo, na linha 20 eu criei uma variável inteira, que é n igual a zero. O que eu fiz? Eu disse que não tenho nenhum negativo por enquanto. A porcentagem eu vou calcular na variável pn, que está na linha 21. Na linha 22 nós temos um comando for de looping, eu vou navegar do primeiro até o enésimo elemento. E o que acontece? Os elementos já foram cadastrados, então ele verifica if vetor índice i for menor que zero, o que ele faz? Soma 1 na quantidade de negativos. Ele vai passar por cada elemento do vetor. E após passar por cada elemento do vetor e verificar se é negativo e contar quantos são negativos, faz-se a continha. Porcentagem igual 100 vezes a quantidade de negativos dividido pelo total, que é n. Repare que eu usei o formato float na frente, o typecasting, como o pessoal fala, porque o que acontece? 100 é um número inteiro, variável que n é inteiro, a variável n também é inteira. Então, o resultado dessa conta seria a divisão de inteiros, tá? Só que a variável da porcentagem ela não é inteira, a variável da porcentagem é decimal. Então, para que ele jogue o resultado dessa operação em inteiros em formato decimal, eu preciso botar o typecasting float na frente. E, finalmente, o comando cout para mostrar os negativos. Então, presta atenção, na linha 25 que eu tenho cout, entre aspas, negativos como mensagem, a IPN para vir o valor matemático que foi calculado, e ainda, entre aspas, nós temos o símbolo da porcentagem para aparecer bonitinho lá no resultado final. Então, no nosso exemplo agora, eu coloquei dois números de 5 negativos, ou seja, 40% da amostragem. E ele mostra lá, negativos igual a 40%. Próxima parte, o enunciado pede que eu ache o maior valor dentre as variáveis cadastradas. Como é que a gente procura o maior valor de uma lista? Elege-se o primeiro número como sendo maior, né? Podemos salvar numa variável. Aí, na sequência, eu vou navegar a partir desse elemento até o final e perguntar se o elemento seguinte é maior ou não. Se for, eu substituo. Eu repito o procedimento até o último elemento. Muito bem. Como é que a gente faz isso? Eu vou criar uma variável maior, que está na linha 26, e atribuo já a primeira posição do vetor, vet índice 0, que foi lido na rotina de cadastramento. Depois, eu vou fazer um looping de 1 até n. Repare que agora não foi de 0 até n, porque o 0 já foi testado. E eu verifico se a posição vetor índice é maior que a variável maior. Se a resposta for afirmativa, eu substituo o conteúdo da variável maior pelo conteúdo da variável vetor da vez. E aí exibo o resultado. Então, o que nós fazemos até agora, olha ali, eu coloquei número 5 posições, cadastrei alguns números, ele mostrou a porcentagem e o maior é igual a 66. Outro item que é solicitado no exercício é a média dos elementos cadastrados. Veja, aí não é uma preocupação se são positivos ou negativos, é apenas a média. Então eu tenho que fazer uma rotina de somatória, né? E eu vou dividir essa somatória pelo número de posições que for cadastrado. Dessa forma, no programa, criamos uma variável soma, né, que está na linha 30, e inicializamos ela com 0. Criamos uma variável média, que está na linha 31. Fazemos o looping de 0 até n, e eu faço a soma simples. Soma é igual à soma anterior mais o vetor da vez. E depois eu faço o cálculo da média, ou seja, a média é igual à soma dividido pela quantidade de elementos. Detalhe, soma e a quantidade de elementos são inteiros, a média é do tipo double, então para isso eu tenho que botar o typecasting float para que ele faça a conta correta. E eu peço para exibir o resultado, média igual a média. E aí a tela que ele vai mostrar. Então os nossos números vão ter esse resultado aí, média 4,6. Desvio padrão. A fórmula de desvio padrão só pode ser feita depois de ter sido calculada a média. Então esse é exatamente um exemplo que não seria possível calcular o desvio padrão sem você ter
um elemento de vetor. Ou você teria que pedir para o usuário digitar 2 vezes cada valor de entrada, né? Porque primeiro a gente utiliza para calcular a média e depois a média entra no cálculo de desvio padrão. E como é que funciona o cálculo de desvio padrão? Eu faço a diferença entre o elemento da vez e a média elevado ao quadrado. Faço a somatória desses elementos, divido pela quantidade menos 1, no caso n menos 1, e aí a raiz quadrada desse número dá o que é conhecido como desvio padrão. Como a gente vai ter potência e raiz quadrada, essas funções no C++ estão dentro da biblioteca CMAT. Então eu preciso incluí-la no início do programa. E aí, na parte do programa, eu coloco double, soma de diferenças, 0.0, inicializo a soma. Depois double, variável de desvio padrão, para a gente calcular o desvio padrão. Aí eu faço a varredura de 0 até n, soma da diferença é igual à soma da diferença anterior, mais o quadrado da diferença entre o elemento da vez e a média, né? E depois, no finalzinho do looping, eu faço o quê? Eu faço a raiz quadrada dessa soma dividida por n menos 1. E eu tenho desvio padrão. E aí eu tenho o resultado do programa, todos os elementos. Nós podemos ainda assim otimizar. Em cada rodada anterior, eu fui fazendo os elementos em separado. Mas como é que a gente faz para otimizar o nosso exercício, né? Por exemplo, podemos dizer que todas as variáveis declaradas vão ser declaradas antes de serem usadas, né? O único detalhe interessante é que a variável maior, eu só vou poder inicializar ela lá na linha 26, quando eu já tiver pelo menos cadastrado os elementos. E aí, um detalhe interessante, né? Depois de ter passado a entrada de dados, o cadastro, né? Eu posso juntar em um único for várias operações. Por exemplo, verificar se o elemento é negativo para fazer a quantidade de negativos. Verificar se o elemento é maior para achar a variável ser maior. E também fazer a soma dos elementos, né? Então, não preciso ter 3 fors, um para cada um deles. Agora, como eu disse anteriormente, o desvio padrão precisa da média. Então, nós não podemos deixar de fazer o looping do desvio padrão depois desse looping principal, onde a média foi calculada. E veja que o resultado é exatamente o mesmo. Um detalhe é que agora eu tirei o Hello World que tinha na rodada anterior. Bom estudo!